A grande maioria de vocês deve ter hoje escutado uma transmissão de São José, porque hoje, dia 19, é o dia que a gente se concentra no trabalho dele e hoje nós assistimos uma transmissão dada por Irmã Lucia. E ele disse algumas coisas muito importantes hoje. E ele pediu que o que ele disse hoje fosse gravado e depois anotado e impresso, para que a gente tivesse esse material para distribuir para os que estão interessados, porque nesse material existem chaves importantíssimas, como vocês ouviram hoje, aqueles que estavam presentes. E nesse material, São José falou a respeito da situação mundial, rapidamente sobre a situação externa, mas mais amplamente sobre a situação interna do mundo. Falou também sobre a situação da humanidade e falou sobre a situação de indivíduos, alguns aspectos da nossa situação. E ele recomendou que a gente fizesse permanentemente o estudo das mensagens que os seres divinos têm nos passado. Ele disse hoje que isto é muito necessário, porque nós pensamos que estamos preparados, mas não estamos. Nós pensamos que já estamos em condições de enfrentar os dias que virão, mas não estamos ainda em condições. Então ele pediu, ele recomendou que os mensageiros divinos que estão transmitindo mensagens diárias, como ele, esses mensageiros deveriam ser lidos regularmente. E Cristo, que tem feito transmissões mais espaçadas, não é, Maria? Isso tudo está à nossa disposição. E ele deu a entender que com as informações que nós temos, com as informações que temos recebido, já estaríamos em condições de viver os dias que virão. Mas ele acha que nós não estamos, por falta de interesse, por falta de estudo, por falta de interesse mesmo por essas coisas. Porque estamos muito distraídos com a vida externa, com a vida material, com a vida emocional, com a vida mental comum. Isso toma todo o nosso tempo. E toma tanto o nosso tempo enquanto estamos despertos durante o dia, que não conseguimos dormir direito. Porque estamos o dia todo com a vida material na mente e com a vida material na nossa ação. E isso não permite que aquelas horas de sono sejam adequadas. Adequadas quer dizer, não permite que o nosso cérebro adormeça. Há muita gente que pensa que dorme, mas não dorme, porque o cérebro não chega a dormir. O cérebro continua ativo. Então, quando o cérebro continua ativo, não há vida interior noturna, porque o cérebro não deixa. O cérebro tem o seu condicionamento, tem os seus movimentos, o cérebro grava todas as impressões do dia e nós ficamos nesse círculo vicioso, vivendo o dia e continuando a viver as coisas do dia depois que o corpo dorme. O corpo repousa, mas o cérebro não dorme, então nós não estamos dormindo. Isto é uma ilusão dizer que estamos dormindo. Porque o corpo precisa entrar em repouso para que o cérebro possa adormecer. Mas sem o corpo estar em repouso, o cérebro está acordado. Então é preciso que o corpo repouse e dali a um pouco
se o corpo reposa mesmo e não volta à atividade, o cérebro consegue adormecer, consegue repousar. E aí então começa a noite, começa a verdadeira noite, começa a verdadeira vida interior à noite. O cérebro dormindo, né? Os nossos corpos internos, o corpo astral, o corpo mental, não é? Podem sair do corpo físico deixando um fio ligado, naturalmente, porque não vão desencarnar. Eles deixam um fio ligado e o corpo astral vai fazer sua vida no plano astral. O corpo mental deixa o fio ligado e vai fazer sua vida no plano mental. Então aí sim, realmente nós estamos fazendo uma experiência onírica. Estamos fazendo uma experiência adormecidos. Mas se o corpo físico está virando na cama, está se ocupando, está se mexendo, se o cérebro está acordado, continua registrando tudo, enviando sonhos que são essas coisas do dia, repetidas, enquanto o cérebro está ali em repouso. Enfim, se isto é uma vida onde não há verdadeiro restauro. Existe aquele restauro material, aquele restauro físico, não é? Até certo ponto, porque se não chega o físico dormir direito, não há verdadeiro restauro. E se a gente não consegue que o físico adormeça, repose, que o cérebro adormeça, e se a gente não consegue que a consciência, porque a consciência não é nenhum desses corpos, esses corpos precisam repousar para que a consciência consiga ir para o fundo do ser. E é quando a consciência toca o fundo, lá o fundo, quando a consciência chega naquele nível em que você não se lembra mais de nada. E portanto pode ser até que quando acorde não se lembre o que aconteceu. Isso quer dizer que você dormiu mesmo, sono profundo, e que a consciência foi até o fundo. Você perdeu a consciência de desperto. E é quando a consciência vai até o fundo e que toca o fundo, é que a consciência toca o fundo, é renovada, é alimentada por aquilo que é o nosso mundo interior, e aí ela volta. E aí nós realmente dormimos. Mas o que a gente faz é um compromisso com isso. É um compromisso e por isso que a nossa vida não muda. Porque imagine se a nossa consciência que vive aqui fora, imagine se essa consciência todas as noites conseguisse tocar o fundo, tocar lá o fundo da consciência, se coligar com a nossa parte interna. Se fizesse isso muitas vezes, a nossa vida aqui não podia continuar como é. Porque depois da consciência ter frequentado esses níveis muito internos, ela não consegue mais viver aqui fora do jeito que vivia. Ela vai ter que mudar o jeito de viver. E vai mudando o seu relacionamento com a vida, com as coisas, com as pessoas. Vai mudando de vida. E nisso estaria a evolução da humanidade. A evolução desta massa humana. Então, precisaria que a gente tomasse consciência dessas coisas e resolvesse alguma coisa. Resolvesse alguma coisa porque, como disse São José e como disseram outros instrutores, eles falaram já tudo o que podiam falar. No nosso estágio, falaram tudo o que podiam falar. E não foram só eles. Toda a obra esotérica já falou tudo o que podia falar. Agora, não pode falar mais, porque isso é infinito, né? O ensinamento é infinito, não acaba nunca. Mas não pode prosseguir, não pode continuar. Os grandes instrutores desencarnaram todos, né? Estão todos desencarnados e fazendo os estudos dele, a vida dele lá no cosmos, em níveis cada vez mais altos. Mas aqueles que permaneceram aqui, que quase não se conhecem, são aqueles que se sacrificaram, resolveram se sacrificar
para atender alguma coisa de emergência que possa ser atendido. Mas a humanidade ficou adormecida. A humanidade está adormecida, a humanidade não responde quando tem um estímulo, e por isso nós fomos hoje convidados a colocar disponíveis gravações do que São José falou hoje e também colocarmos disponíveis transcrições de trechos. E vamos ver se conseguimos fazer isso, que é para que esse estudo possa continuar com mais exatidão. Porque realmente foram coisas muito importantes que ele disse. E nós temos uma rede luz que tem mais de 300 grupos e que tende a se ampliar. E essa rede luz está disponível, ou está com a intenção, de fazer estudos permanentes. Então, quem sabe, se essa rede luz poderá se encarregar, não é, de cuidar da parte prática dessas coisas de São José. Desde que fossem transcritos essas gravações, desde que fossem passadas para a linguagem escrita, revisadas, e depois que se organizassem esses grupos de estudos. Eu acredito que se isso acontecesse, que os mensageiros divinos prosseguiriam na sua instrução. Porque Maria também está nos dando instruções praticamente diariamente, particulares para alguns videntes ou para nós todos, quando nos dias de aparição e quando envia suas mensagens que são distribuídas. E nós estamos fazendo a nossa parte, reconhecendo que estamos fazendo quase nada. Porque se nós formos comparar o que estamos fazendo e o que estamos acompanhando e o que estamos estudando mais detalhadamente, mais seriamente, com o que eles estão dando é nada, ou quase nada, a nossa parte. Então queríamos chamar atenção para isso, não? Porque sempre tem alguém que escuta e de repente pode reagir, não é, de um ponto de vista positivo e começar a fazer alguma coisa na linha atual, na linha que se pede. Porque nesse ponto do ensinamento, da hierarquia, a gente teria que seguir uma regra. Porque se a gente não segue esta regra, a hierarquia se cala. E essa regra é a seguinte: se nós estamos trabalhando com a hierarquia, devemos fazer o que a hierarquia pede. E não fazermos o que a hierarquia não pede. Isto é uma regra básica. E que há muito pouca gente que poderia ter contato com a hierarquia e não tem, porque não obedece a esta regra. Esta regra é fazer o que a hierarquia pede e não fazer o que a hierarquia não pede. E a hierarquia sabe por que pede uma coisa e por que não pede outra. Ela sabe. E outra regra que a gente precisava aprender para lidar com a hierarquia é nunca interrogar a hierarquia. Nunca fazer uma pergunta para a hierarquia como se a hierarquia estivesse em falta conosco. A hierarquia diz tudo o que nós podemos ouvir e diz tudo o que nós precisamos ouvir, naquele grau que nós temos possibilidade de ouvir, de entender e de cumprir. Dificilmente a hierarquia vai dizer uma coisa que a gente não possa cumprir. Então ela só vai dizer uma coisa quando ela sabe que você pode cumprir, se quiser. De forma que não há nenhuma necessidade de nós estarmos interpelando a hierarquia. Porque ela não diz uma coisa quando vê que não adianta nada dizer. Ou que a gente não está interessado em saber ou não pode saber. Então, isso é uma coisa que nós temos que ter presente se queremos, não é, entrar nessa oportunidade que São José está nos apresentando. São José está nos passando informações diariamente. São José preparou uma vidente só para canalizar o que ele transmite.
De forma que diariamente nós temos transmissões de São José. E hoje disse-se até a data em que ele começou com as transmissões diárias. E nós temos o convite para fazer um livro com todas essas mensagens de São José, desde essa etapa que ele começou. E aí nós temos todos os dias um estudo. Agora, se a gente não está muito interessado nisso, e se a gente não vai seguindo esse estudo, fica um pouco incompleto, porque ele tem um espírito muito didático. Ele não tem um espírito que tem altos e baixos. Ele tem um espírito didático. Ele tem um espírito que vai seguindo uma coisa, ampliando, 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 subindo, e regula em que plano ele fica um pouco, depois continua subindo, vai nos acompanhando interiormente, porque sabe tudo o que se passa dentro de nós. Então ele vai ensinando aquilo que ele vê que estão acompanhando. Então, se nós estudássemos isto religiosamente, aqui é um bom emprego, viu, para a palavra religioso. Se a gente estudasse isto religiosamente, ordenadamente, com fidelidade, com amor, com interesse, dando prioridade a essas coisas interiores, nós já estaríamos com um bom grau de conhecimento e já estaremos com uma vida externa muito mais organizada e muito mais equilibrada. Mas vê-se que a nossa vida não muda, o nosso ambiente não muda. Quando um faz, 3 não fazem. Quando 3 fazem, 30 não fazem. Quer dizer, é uma coisa toda desorganizada, porque não se segue aquilo que a hierarquia está passando. Porque estão todos os quadros de aviso, está na internet, não é? Está nos livros, mas a gente não se vê um movimento geral, harmonioso, à altura daquilo que estamos recebendo. Então, mesmo nas partilhas, a gente fica salientando algumas coisas, fica chamando atenção para outras, fica refletindo sobre outras, de forma que se alcance um nível de interesse geral, para que haja um pouco de ascensão geral, mas uma média, porque todos estão em diferentes graus de interesse, ou em diferentes graus de doação ao serviço. Porque o que a hierarquia tem sempre dito, que não é só uma questão de estudo e oração, que é preciso estudo, oração e serviço. Porque a oração leva você cada vez mais a se liberar de si. A oração verdadeira vai levando você a se liberar de si e a começar a servir. E tanto você pode servir no nível externo como pode servir no nível interno. Isso não importa. E a oração então levaria você a ir se libertando do seu ego humano, e iria colocando você no serviço espiritual. A oração vai desenvolvendo o seu ego espiritual primeiro. Então você, como ego espiritual, começa a servir através da oração. Mas através da oração, não é? Não coisas que não são oração. Então a gente vai acabando servindo no plano da oração e vai desenvolvendo este ego espiritual. Isso é a oração que faz. Agora, além da oração, nós temos o serviço. Aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente recebe por lei cósmica, por lei universal, por lei de Deus. O que você recebe não é só para você. O que você recebe é para melhorar você
e você passar aquilo para quem não recebeu, você servir a quem não recebeu. E é por isso que Maria e São José têm nos ensinado que a gente precisa ensinar até quem não quer ouvir. Vocês ouviram isso, né, numa transmissão? Vocês vão levar isto até para quem não quer ouvir. Mas vão levar isto. Sejam mensageiros. Porque nunca se sabe o que está acontecendo com o indivíduo. O indivíduo não é só ele. O indivíduo tem na aura dele todos os seus coligados. E a aura é também uma coisa interna. Então você passa uma coisa para o indivíduo, parece que ele não está nem ouvindo. Mas os coligados dele, se estiverem presentes, estão recebendo aquilo de alguma maneira. Então você vai servindo sem ter resultado. Porque você não sabe o que se passa com os coligados dele. Você não é vidente, você não é sensitivo, então você não sabe o que se passa nos planos internos dele. E de repente você está fazendo um serviço que aparentemente não tem retorno nenhum, porque aquele com quem está falando está até rindo de você. Então você não tem nem retorno, e não pode ter mesmo, porque você não tem contato com os coligados dele. Mas isso tudo está acontecendo. Então nós temos que trabalhar muito na fé. Porque se você está fazendo aquilo que a hierarquia pede, mesmo que não tenha retorno, mesmo que não seja nem percebido o que você está fazendo, se ela pediu para você fazer, você tem que fazer o que ela pede e não o que ela não pede. Então é preciso que a gente faça o que é pedido e não faça o que não é pedido. Agora, para fazer o que é pedido e não ver resultado, precisa fé. E a fé é um dos primeiros requisitos para você estar no caminho. Porque no caminho a gente não vê o que é o caminho. Você vai vendo o que está próximo, mas o que está lá adiante você não vê. Você tem que ir na fé. E você tem que ter um equilíbrio para ver que você está seguindo no caminho adequado. Embora você não veja onde vai dar, embora você não veja direito a meta, porque a meta é outra coisa que a gente vai vendo aos poucos. Ninguém vê a meta toda. Você vai vendo aquele tanto que cabe a você ir realizando. Se você vê aquele tanto, tem a confirmação que é aquilo, você vai realizando. E à medida que vai realizando, vai se aproximando o outro tanto. E aí você vai sabendo o que deve fazer depois. Mas antes de ter feito o que foi pedido, você não pode saber o que vem depois. Que adianta você saber? Você ainda não está no ponto de saber aquilo. Você ainda não está com a compreensão para saber o que vem depois, porque você não viveu isso que tinha que viver agora. Só vivendo esse passo completamente é que você vai ter condições de compreender o segundo. Não adianta ver o segundo agora. Você não vai nem entender nada, vai entender tudo errado. Porque te falta essa formação do passo atual. Então nós temos que ter tudo isso em conta e tendo isso presente, e se ouvimos o que São José disse hoje, que não foi bem essas coisas que ele disse, eu estou aqui dizendo o que ele não disse, mas para preparar para que a gente ouça o que ele disse. Isso é o que eu estou fazendo. Porque aí você, ouvindo o que ele disse, e pondo em prática aquilo que ele disse, tendo intenção de seguir o que ele disse, aí nós vamos começar a caminhar de outro jeito. Bom, hoje foi falado rapidamente, quando se falava um pouco de obediência, que tinham nos pedido há 2 anos ou mais de 2 anos, que a gente fizesse um jejum 2 vezes por semana, não é? Alguns fizeram 2 ou 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, ninguém mais faz jejum. Então hoje nos lembraram, e o jejum? Fizeram? O que vocês querem agora? Estou dando só um exemplo.
E assim outros exemplos também que a gente tem que ir. Então nós estamos entre a desobediência, a distração e a indiferença. A desobediência, a distração e a indiferença. E entre essas três coisas nós navegamos o tempo todo. Então precisaria que a gente mudasse essas chaves primeiro. Mudasse essas chaves. Que a gente providenciasse para que a gente, de uma vez por todas, fizesse aquilo que é pedido e não aquilo que não é pedido. Porque nós gastamos o tempo todo com coisas que não servem para nada, para a vida superior. Se nós estivéssemos nos preparando para uma civilização superior, se fôssemos nós mesmos que sairíamos dessa sala e entraríamos numa civilização superior, não poderíamos nem entrar, porque não temos preparo nenhum para isso. E o que estão nos pedindo é que nos preparemos para uma civilização superior. Não estão nos pedindo para nós ficarmos eternamente neste nível de civilização. Estão nos pedindo que nos preparemos para uma civilização superior. A Terra está rodeada de mundos que são civilizações superiores à da Terra. Então todos aqui são nossos vizinhos, nos observando, nos olhando o tempo todo para ver se a gente deixa a porta um pouquinho aberta para eles poderem chegar e entrar. Não sentem que existe essa abertura. Não sentem que existe esse convite de nossa parte. Não existe esse convite porque não adianta abrir a porta para eles se nós não estamos fazendo o que nos pediram antes. Nós temos que dar alguns passos antes, no campo da obediência, no campo da indiferença. Né? E nós precisamos então mudar um pouco. Está na hora de mudarmos um pouco. Porque existe uma coisa que se chama escuridão. Escuridão não é apagar todas essas luzes e ficar no escuro. Isso é escuridão física. A escuridão da consciência é aquilo onde a gente vive. Nós vivemos na escuridão da consciência. Nós não sabemos o que se passa nem na Lua, que é o astro mais vizinho, o astro físico mais vizinho. Sabemos nada do que se passa na Lua. O que sabemos é tudo falsidade, não é nada daquilo. Poderá ser coisas daquilo também, mas o que se passa na Lua realmente não é aquilo. Como que se passa na Terra, nós não conhecemos também. Só conhecemos essa vida de superfície, não temos noção nenhuma de vida intraterrena, não temos noção nenhuma de vida suprafísica, de vida interoceânica, não temos nenhuma noção dessas coisas. Não conhecemos os nossos irmãos dos reinos da natureza. São José hoje terminou a gravação falando que nós precisamos nos aproximar dos reinos da natureza. Quer dizer que estamos distantes mesmo. Para nós os outros reinos são comida, couro para fazer sapato, para nós os outros reinos são isso. Árvore para nos dar oxigênio, para cortar, para fazer lenha, para fazer casa de madeira. O reino da natureza para nós é isso. Tirar a pele de animal para fazer casaco, essas coisas que é o reino. Tirar ouro da terra para fazer dente, isso é que é erro da natureza para nós. Isso é que é reino da natureza para nós. Não temos a menor consciência do com que estamos mexendo. Então, nós precisaríamos ver se conseguimos um outro nível de estudo. E uma forma de estudar é a gente começar a responder algumas perguntas e a partir das perguntas ir desenvolvendo, e um pouco além do que a pessoa perguntou. Isso seria uma forma de acertar uma coisa que alguém na sala está interessado.
Mas aquilo, como existe uma consciência de grupo, alguém pode fazer uma pergunta que parece que nem é evolutiva, e é aquilo que é o ponto que todo mundo precisa, para dali começar a caminhar, começar a se ampliar e a se abrir. Então nós precisaríamos ver como é que vamos fazer um estudo um pouco diferente. E como São José pediu que a gente fizesse a gravação daquilo, então, tendo a gravação, podendo ouvir, nós podemos ouvir 2, 3 minutos e começar a desenvolver aquilo. Ou podemos fazer de outra maneira, porque há muitas formas, há infinitas formas de você estudar. O que a gente precisa encontrar é a forma adequada para cá. Então, a gente vai tentar fazer isto. Agora, a Rede Luz apresentou um relatório que é bastante interessante, no sentido de que ela colocou serviços nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, nos presídios, trabalho junto aos animais, trabalho junto ao reino vegetal, estudos como, por exemplo, encontros grupais para assistir às partilhas transmitidas às quartas-feiras. Porque se as pessoas se reúnem para assistir uma partilha, para nós não ficarmos só no nível de um auditório, mas se existem 323 grupos, se a gente tivesse 323 auditórios espalhados pelo planeta, isso seria uma forma de você mexer um pouco com a consciência, não com a consciência geral. Porque isso influi, isso depois dilaga, isso depois transpira. E então nós estamos aqui com esse relatório e eles estão propondo que a gente siga a peregrinação das imagens. Vocês viram hoje na gravação de São José, não? Que ele magnetizou uma imagem dele ali. Ele colocou naquela imagem muito magnetismo. Então, se aquela imagem vai peregrinar, e se as pessoas estão num contato correto com aquilo, as pessoas estão recebendo coisas dos planos internos. As pessoas estão recebendo energia magnética muito forte. Mas vamos ver o que vai acontecer depois como repercussão a isso. Mas eu acredito que a gente tenha mesmo que colocar isso para ser gravado e vamos ver o que acontece. E uma coisa que está no nosso programa é nós irmos nos preparando para aquilo que se chama retorno de Cristo. Isso já é outra coisa. Veja, nós estamos com outro universo de trabalho, só de falar nisto. Então temos que nos preparar para o retorno de Cristo. Porque, segundo o que os nossos mensageiros têm dito, nós arriscamos a Cristo reaparecer e não ser reconhecido. Então nós temos que nos preparar para isso. E as nossas apostilas, as nossas informações vão nos preparando de uma certa forma, porque nós temos apostilas que foram canalizadas a partir dele. Então temos apostilas assinadas por Cristo Jesus que têm a energia dele. Então a gente vai se preparando através desse material que nós temos. Mas precisava que a gente se dedicasse a isso. Que a gente se dedicasse até ser tocado por isso. Se dedicar não é só ler uma coisa e depois vai ler o jornal e depois sai, vai tomar sorvete, depois sai, vai tomar banho. Isso não é ler. Não é? Então, nós teríamos que nos dedicar a isso até que isso comece a nos imbuir, até que isso comece a nos tocar, a nos compenetrar. Então nós vamos entrando numa outra energia. E nós estamos
nós contamos, nos estão proporcionando 3 diferentes energias, praticamente todos os dias. Então nós devemos estar já muito despertos para a energia crística, para a energia mariana, para a energia de São José. Isso é regular. Sem falar nas energias da hierarquia intraterrena, sem falar nas coisas de Cthulhu, sem falar nas coisas de Amar. Então, nós estamos com a graça de ter recebido coisas que nós não estamos à altura do que recebemos. E se nós estivéssemos nos dedicado àquilo, nós já estaríamos em um outro ponto. E nós precisamos chegar a um outro ponto, porque precisamos ser atualizados em certas coisas. Nós precisamos ser atualizados ao ponto de, quando começarem os movimentos de transição da Terra, quando começarem os escapamentos nucleares por aí, porque basta ter um terremoto para começar a escapar radiação. Então, nós estaríamos preparados se estivéssemos no meio disso, sendo o que somos. Teria que chegar a isso. O que vai acontecer conosco fisicamente não importa. O importante é que a gente continue ser o que é. Porque desencarnar, todos vão desencarnar. Adoecer, depende do karma de cada um. Não se sabe como vai ser, cada um é que sabe de si. Cada mônada é que sabe o que vai fazer com seus veículos. Mas a gente precisaria não deixar de ser aquilo que é na realidade. Aconteça o que acontecer. E vocês sabem que criaram armas que fazem a gente se deslocar de si. São muito sérias essas armas. E nós precisaríamos então estarmos preparados para estarmos conscientes em outros planos. Nós teríamos que estar conscientes em outros planos. E não desencarnar daqui e chegar no outro plano e não saber onde está. O que acontece com a maioria que desencarna? Passa por lá de lá e não sabe onde está. Leva um tempo para perceber onde está. Então nós teríamos que estar preparados para essas coisas. Teríamos que estar preparados para que o que acontecer, a gente está em si. A gente está ali consciente. Consciente para passar por aquela experiência. Porque se tem que passar por aquela experiência, porque isso vai nos enriquecer. Se a gente não acabar ali, isso a gente vai sair dali muito mais rico. Vai sair dali sabendo mais, compreendendo mais. E nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para aprender, estamos aqui para nos instruir. E a gente se instrui também uns aos outros. Se a gente observa o outro, não como inimigo, ou não como um outro que não tem nada a ver conosco. Se você está com o outro assim, está vendo ali o que você tem lá junto com ele, o que ele tem junto com você. Aí começa uma coisa, começa um outro tipo de relacionamento. E isso não é só com o reino humano. Isso seria com os reinos da natureza todos, coisa em que nós nem pensamos. Não tem lugar na nossa consciência esse assunto dos reinos da natureza. Não temos um lugar para isso na nossa reflexão. E nós temos aí esses reinos que são etapas que nós já fizemos como mônadas e que cabe a nós agora ir instruindo essas etapas que são anteriores à nossa humana. Porque se nós não estivermos ajudando essas etapas anteriores à nossa, com aquilo que já sabemos, puxando-as para cá, para o reino humano,
nós não temos o direito kármico de ter luz sobre as que vêm depois da nossa. Nós não podemos ter luz do que como vamos entrar na etapa espiritual, ou como vamos entrar na etapa monádica, ou como vamos entrar numa etapa divina. Nós não temos noção dessas coisas. Não é que não exista ensinamento já doado, existe. Tudo que está se falando aqui, existem bibliotecas falando dessas coisas. E já apareceram instrutores para tudo isso. É que as coisas são muito circunscritas. Como diz aqui o tibetano, quando fala do reaparecimento de Cristo, diz o seguinte, que quando Cristo apareceu na pessoa de Jesus, porque Jesus é uma coisa, Cristo é outra, né? Então, quando Cristo apareceu na pessoa de Jesus, e que houve então uma oportunidade de Cristo ser conhecido, naquele tempo o mundo era muito pequeno. Naquele tempo eram alguns países ali que tinham comunicação e o resto do mundo nem era conhecido praticamente. Mas hoje, então, nós todos conhecemos Cristo por ouvir falar. E nas nossas terras, em certos lugares do mundo, só se ouviu falar de Cristo séculos depois, quando chegou gente falando que ele existiu há 400 anos, há 300 anos atrás. Então o conhecimento de Cristo é muito relativo. E nós, se fôssemos ter o conhecimento de Cristo pela história, não saberíamos nada dele, nada mesmo. Porém, ele estava dizendo aos tibetanos que quando ele reaparecer, a situação vai ser diferente. Que enquanto a primeira vez que ele apareceu, houve seres humanos que souberam da existência dele só 1000 anos depois, se ele reaparecer agora, todo mundo vai saber imediatamente. Porque vai ser uma grande atração. Porque imediatamente, se ele se der a conhecer em um lugar, daqui a pouco está televisionado, todo mundo está vendo. Todo mundo está conhecendo. Então vai ser muito diferente o reaparecimento dele. Se ele reaparecer fisicamente, como está programado, todo mundo vai saber praticamente na mesma hora. Então vai haver um grande movimento de energia. Porque ele reaparecer não é só ele. Ele, para reaparecer, tem todo um nível de seres, não? Que acompanham, que evoluem com ele. Então, esse aparecimento seria realmente uma coisa, digamos, planetária. Numa proporção que nós não imaginamos. Porque uma coisa é tudo ficar conhecido pelos meios de comunicação, uma coisa qualquer. Um jogo de futebol, uma coisa qualquer, um desfile de modas, essas coisas que todo mundo fica sabendo. Então, isso, no caso dele, isto vai atrair, inclusive, pessoas que não estão atraídas por esse tipo de coisa que tem hoje. Então, isso vai ter uma repercussão que nós não podemos avaliar. Mesmo porque ele, se reaparecer, ele não está presente só fisicamente. Está presente toda a linha de energia até ele chegar no físico. Então, em todos os planos vai haver esta presença. Isso é muito importante a gente saber, porque já fazem 70 anos que se falou nesta coisa do reaparecimento de Cristo dessa forma. Já fazem 70 anos. E mesmo assim, a gente está nesta apatia. A gente está nessa... Vamos desligar os celulares, por favor. E a gente está nessa apatia. A gente está nessa indiferença.
Há 70 anos que se escreve livros sobre isso. 70. 70 anos, não são 7 dias. São 70 anos que se fala disso, nesses termos que eu estou falando. Bom, porém, há 70 anos atrás, falava-se já que haveria 2 dificuldades. A primeira dificuldade, que é a maior de todas, é que mesmo o homem espiritualmente orientado, ele é extremamente inerte. Então, mesmo que as pessoas espirituais, soubessem que ele está presente, não sei se interessariam muito. Não sei se estariam acesas com isso. Parece que não. E o homem comum é muito inerte diante das coisas espirituais. Quando existe uma necessidade material, pode ser que corra um pouco, que se apresse um pouco. Mas é só um pouquinho. Depois, pronto. Vocês viram o que aconteceu aqui em Mariana, né? Todo mundo correu. Depois de 2 dias, os jornais não davam mais nada. Dia 18, saiu uma coisinha assim, num jornal que punha nas primeiras páginas. Saiu uma coisinha assim, dizendo que a Terra não está produzindo nada, que as pessoas estão sem casa e pronto, e acabou. Então, nós somos assim. Então, vamos ver se a gente se concentra um pouco nesse retorno. Porque os tibetanos são aqueles que vivem lá no alto do Himalaia, que tem mosteiros lá. É muito difícil chegar lá, porque começa a fazer um frio que ninguém consegue subir. Olham lá para cima, parece que está tudo gelado, mas não, lá em cima tem monastério. Mas é que não se pode chegar lá. O inverno também. Então, aí eles dizem que vai faltar esse interesse espiritual verdadeiro. E vai faltar também ajuda material para isso. Quando se trata da gente colocar recursos materiais numa coisa espiritual, já parece um problema. A coisa espiritual tem que aparecer milagrosamente, porque eu não sei como essas coisas de fazer milagres, porque a coisa não flui como flui normalmente com as coisas que não são espirituais. Então, se você põe lá num projeto um prédio de 24 andares, diz que vai ser um apartamento para cada um, aparece tudo para construir aquele prédio. Sem se ver as coisas negativas que acompanham a presença de um prédio daquele. Mas ele aparece construído e no fim está lá, está todo habitado. Se você fala na hierarquia espiritual, que não é um prédio material, é uma hierarquia. Ninguém quer nem saber disso. Nem saber disso. O que cai no ouvido, entra por aqui, sai pelo outro, ou então entra na cabeça, você forma aquela ideia, mas fica nisso aí. E ninguém se põe a encontrar essa hierarquia. Ninguém se coloca a dizer, mas se isso existe, então eu quero estar com isso, eu quero ver, eu quero conhecer, eu quero saber o que se passa. Quando passa aquele interesse intelectual, a gente teve resposta para algumas coisas, pseudo-respostas, né? Porque não se pode falar nesses idiomas de coisas espirituais. Não se está falando nada direito. Então, parece que a gente está informado e pronto, acabou.
Mas ninguém faz como aquele edifício de 24 andares, que enquanto não chega lá em cima e não está morando lá, não sossega. Aqui não. Você sabe que existe uma hierarquia, que você vai evoluindo por graus e você fica onde está. Fica aqui no plano terra. Fica aqui no plano terreno. Não sobe, não vai. Fica olhando para cima e eles põem lá o rosto, né? São José, Maria. E você está aqui. Pronto. E assim acaba, não é? Então, aqui ele diz: o seu reaparecimento não pode estar confinado a uma pequena localidade ou território desconhecido para a grande maioria, como sucedeu em sua anterior aparição. Hoje o rádio, a imprensa e a difusão de notícias farão com que sua vinda seja diferente da de qualquer outro mensageiro que já lhe precedeu. Porque está profetizado. Se houver um reaparecimento e se os meios de comunicações começarem a falar nisso, vai ser um acontecimento como nunca aconteceu outro, hein? Isso está previsto. Os rápidos sistemas atuais de transportes permitirão que as multidões cheguem a ele, não só pela televisão. O seu rosto chegará a ser familiar a todos e, em verdade, todos os olhos o verão. Isto é uma frase do Apocalipse. Ainda que não exista um reconhecimento geral do seu estado espiritual e da sua mensagem, deve haver, logicamente, um interesse universal, pois hoje mesmo os muito falsos cristos e os muito falsos mensageiros têm muita repercussão. Imagine se ele chegar, o que vai acontecer. Mas, com tudo isso, não se sabe se a relação espiritual, quando passa essa curiosidade, não se sabe se a relação espiritual vai ser verdadeira. Não se sabe se vai acontecer alguma coisa no plano real. Vai acontecer muito como notícia, como fato, mas não se sabe se vai acontecer uma coisa real entre as pessoas e ele. E é por isso que o reaparecimento pode ser de outras formas também. Não só assim como está sendo esperado. Mas se isso se vê bom, se for visto que ele vai ser de novo morto, aí não vem. Se for visto que ele poderá ser preso, pode vir. Até prisão pode-se aceitar, mas morte não mais. Porque seria um karma muito pesado demais para o planeta. O planeta já está muito limitado por causa do karma da paixão. Porque o sangue dele caiu na Terra. E o karma do planeta ficou afetado por isso tudo. Mas isso não deveria se repetir. Mesmo porque o logos planetário agora é um logos solar. Então o planeta não pode ser afetado por uma reação humana dessas diante do Cristo. Então é por isso que, se tudo isso for ainda duvidoso, que tem uma outra forma, que é ele aparecer para cada um. Em vez de aparecer que todo mundo veja, ele vai aparecendo dentro de cada um. Ele vai aparecendo dentro daqueles que têm condições de vê-lo, de recebê-lo, de estar com ele e de ser aquilo que tem que se tornar. E isso se chama aparição do Cristo interno. E para aparecer internamente, pode aparecer internamente dentro daqueles tudo ao mesmo tempo. Só que isso é um outro efeito. Porque em quem o Cristo se faz presente,
Isto, se é verdadeiro, se é real, não é alucinação. Porque tem muita gente alucinada que diz que vê Cristo, que tem Cristo. Mas não estamos falando desses casos. Estamos falando de casos em que ele está mesmo na pessoa. Cristo interno, que se faz mostrar. Quem passa por isso se transforma radicalmente, não é mais o mesmo. Quem passa por isso, quem passa pelo reaparecimento de Cristo em si, não é mais o mesmo. Não consegue mais, mesmo que queira, não consegue mais ser como era. Então tem essa possibilidade do reaparecimento dele se dar assim. Mas assim então são aqueles que vão recebê-lo, vão se transformar, não é? E os outros vão ser como são. Mas aí isso tudo são possibilidades que os tibetanos viam. São possibilidades. E então nós estamos diante de tudo isso. Hoje foi muito interessante porque a vidente falou que São José pediu a construção de uma casinha pequena onde caiba uma pessoa ou algumas pessoas. E naquela casinha de madeira, isso em Aurora, e uma casinha de madeira onde coubesse uma pessoa, no máximo 2 ou 3, e que estivessem ali para recebê-lo. Quer dizer, São José, que é um discípulo dele direto, não? São José já está se prestando. Essa casinha seria para São José, para irem se encontrar com São José. Então São José estaria materializado? Senão para que fazer casinha? Estaria materializado? Não sabemos, ele não disse. E é para fazer a casinha e para frequentar aquela casinha. Aqui Maria pediu que construísse a ermida. E na ermida não cabe muita gente. E na ermida, ali pode ficar só 1, 2, 3, pode ter um pouco mais de gente. Né? E Cristo disse que ele está ali dentro. Nós não ouvimos direito isso. Mas Cristo disse que ele está ali dentro, permanentemente. Olha, para Cristo dizer que ele está ali dentro daquela ermida, e tem horas que a ermida está vazia, não tem ninguém. Está vendo o ponto em que nós estamos? Estão vendo o ponto em que nós estamos? Bom, então, veja, vamos nos preparar para quê, hein? Vamos começar a estudar essa gravação de São José e desenvolvendo cada ponto que ele vai indicando. Vamos nos preparar diretamente para o reaparecimento de Cristo. Vamos nos interessar por alguma coisa que não seja esse estado em que estamos, de torpor. Porque isso é um estado de torpor. Estaremos dispostos a despertar? Aqui, num trecho do tibetano, ele diz o seguinte, a propósito do reaparecimento de Cristo. Ele diz o seguinte: o que vocês decidirem afetará definitivamente o resto de suas vidas. E irá mais além. Atenção, hein? O que vocês decidirem afetará definitivamente o resto de suas vidas. E mais além. Mais além quer dizer, além da vida terrestre, que for decidido agora. Está falando de diferentes decisões, hein? Isto cada um vai entender como puder. Cada um
o destino de cada um está na dependência do que ele decidir agora. O que ele decidir afetará definitivamente o resto de sua vida e mais além. E ele diz ainda: o principal objetivo do Cristo não será o de demonstrar poder. Não esperem que ele venha fazer milagres, que ele venha fazer tudo que mostre que ele é poderoso, porque ele não está interessado nisso. Palavras dele, hein, para os tibetanos. Ele não está interessado em demonstrar poder. O principal objetivo do Cristo não será o de demonstrar poder, mas sim de tornar público o reino de Deus. Ele virá não é para mostrar que ele é o Cristo, por isso nós já sabemos, pelo menos teoricamente. Ele vem para tornar público o reino de Deus. Quer dizer, se ele vier, ele vem para mostrar que existe um reino superior, que existe uma vida superior. E a presença dele mostrará o que é esse reino superior. Esse é o sentido do reaparecimento de Cristo. Porque aqueles que vão se interessar estão cansados de saber que ele existe, não precisa ele reaparecer. Mas ele vai reaparecer para trazer, para demonstrar, para tornar público o que é esse reino. Para Helena Herrich ter visto que ele vai para a cadeia, é porque esse reino que ele vai demonstrar não está em harmonia com esse reino material que está aí, né? Com essa coisa material que está aí. Não vai para a cadeia. Bom. E ele diz que nós precisamos ter corretas relações humanas, porque sem corretas relações humanas não há união de propósito, não há soma de intenções. E nós precisamos de uma grande soma de intenções, precisamos de um volume muito grande de aspiração para atrair uma coisa destas. Mas aí luta-se com a inércia espiritual do aspirante. Lida-se com a inércia espiritual, é uma inércia espiritual. Exemplo de inércia, Maria pediu 2 jejuns por semana, acabou. Nem se lembrava mais disso. Quando São José lembrou, é mesmo, é mesmo. Já faz anos que não fazemos. Então, onde está esta falta de inércia? Onde está? Nós teríamos que estar diante desses assuntos, teríamos que estar diante dessas interrogações, para nos colocarmos, porque quem está para recebê-lo somos nós que estamos aqui. Ele não está dizendo que nós vamos todos desencarnar, os nossos filhos vão desencarnar, os nossos netos aqui vão estar aqui, que são os nossos netos. Não, está falando agora. Isso é conosco isso. Não estão falando com os netos dos nossos netos. Estão falando conosco. E estão diante de uma indiferença. Estão diante de uma inércia. E isso significa uma falta de ambiente. Não há ambiente para acontecer uma coisa destas. E a energia não se desperdiça, né? E muito menos um Cristo não se desperdiça. Mas vamos ver no que isso vai parar. Estamos vivendo o dia a dia, vamos ver no que isso vai parar. Aqui tem uma transmissão de Maria. Maria que nessa transmissão se intitulou
Maria Rosa della Paz. Maria Rosa della Paz. Então ela está vindo com energia de paz. Olha o que ela disse. A vida humana é igual a uma pedra dura. A vida humana é igual a uma pedra dura. Ela deve ir sendo quebrada pouco a pouco, até que esteja transformada em poeira e todos os aspectos que ela representa estejam dissolvidos. Maria falando da vida humana. Eu vou reler. A vida humana é igual a uma pedra dura. Ela deve ir sendo quebrada pouco a pouco, até que esteja transformada em poeira e todos os aspectos em que ela se apresenta estejam dissolvidos. A pedra humana é a mais dura de romper, porque em si guarda uma força que resiste a transformar-se e a ser moída como se faz com o grão. Veja, nós teríamos que ser moídos como se faz com o grão. O pão que a gente come, que alimenta, o pão que é sagrado, veio de um grão moído. E nós precisamos ser moídos para nos transformarmos em algo bom. Bem, isso é o preparo que ela está fazendo para os tempos que virão. E se nós nos deixarmos tocar por esses sinais, porque isto aqui tem 3 páginas. A gente tem que entrar no moedor e pedir que ela vire a manivela. Quem sabe, depois de 3 páginas, nós estamos um pouquinho tocados. E para ir estando um pouco tocados, um pouco sensibilizados, pode ser que as instruções nos sirvam. Porque todos os dias temos instruções dos mensageiros divinos. Todos os dias. Nos falta querer. E para preparar tudo isso, nós temos aqui também uma partilha sobre a vontade. Então, se tem a partilha sobre o grão, que a gente tem que ser moído para dar o pão no fim, aqui precisa ver como é que a gente vai ter vontade de um dia ser algo que sirva para uma civilização superior. E aí São José, porque eles trabalham todos em contato, hein? São energias diferentes, mas se você junta as coisas, dá um painel perfeito. E São José, ao mesmo tempo, diz que a vontade que a gente precisa, porque nós não temos vontade, a vontade é uma síntese de energias. E que a gente não pode ter vontade de repente, porque vontade é um raio. Vontade é aquilo que criou tudo, é um raio, é uma vontade, é a vontade. Nós temos em nós uma representação minúscula dessa vontade. Temos em nós, cada um tem. Não há quem não tenha. Se não tivesse, não estaria vivo. Está vivo porque dentro de si tem um grãozinho minúsculo, invisível de vontade, mas tem, está lá. E essa vontade presente é desconhecida, está ali sepultada. E aí São José está movimentando um pouco, que ele está fazendo um grande movimento. Não? A gente não sente porque a gente tem uma casca em cima da outra, mas ele está fazendo um movimento enorme. Para São José falar tudo o que falou hoje, isso é um movimento enorme, inaudito.
Falou de tudo. Da humanidade, da situação do mundo, falou do universo, falou das pessoas. E aí nós vamos ver esses pontos que representam a vontade, vamos reunindo isso, reunindo, até que tenhamos um mínimo de vontade, para tomar um caminho que realmente seja caminho. Não que seja essas alamedas onde a gente vai e volta, olha a vitrine. Como é o nosso caminho espiritual? Vai olhando a vitrine, vai olhando as vitrines. Então precisa que a gente realmente se ponha no caminho. E ele diz também, sugere que não adianta dizer, olha, eu estou no caminho, esse é o... Coitado. Se você está no caminho, se vê. Não precisa se dizer. Porque está no caminho mesmo, acha que não está. Entendeu? Se você faz pose de quem está no caminho, se você olha para os outros assim, como se eu estou no caminho, você é um pária. Isso. Ele, quando está no caminho, ele tem a surpresa de ver Cristo na frente dele. Cristo aparece. Aí ele diz, meu companheiro. Aí você sabe que está no caminho. Bom, vamos ver se a gente prossegue, porque os mensageiros divinos têm muito o que dizer. Tem muito o que dizer e nós vamos procurar acompanhá-los, é verdade? Sim. Um sim meio... Sim. Sim. Então sim. Até quarta-feira então. Obrigado.